O consumidor ainda está bem cauteloso, né, bem precavido e está evitando ainda tomar crédito. Mas hoje, do lado da oferta, né, os bancos estão bem mais interessados em ofertar, justamente porque o risco diminuiu mesmo do consumidor, porque o que aumentou de risco foi das empresas, a empresa aumentou, né, a despesa das empresas aumentou. Eu vou conversar agora com o economista da Boa Vista SCPC, Flávio Calife, sobre crédito, varejo ao longo deste ano e todos os fatores que influenciam, né? Como vem sendo o comportamento da economia deste ano e o impacto em varejo e crédito? Olha, interessante que a gente passou 2 anos realmente muito ruins no varejo, né? E o crédito também caindo um pouco. E esse ano ele começou a se recuperar, né? Os primeiros meses do ano foram melhores do que o ano passado, né? E continua com uma tendência de melhora. O crédito também começa a se recuperar um pouco e fatores como a inadimplência, caindo, endividamento, caindo, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho ao longo da entrevista. Mas se a gente começar pela questão das variáveis macroeconômicas, né? Que não as que influenciam o crédito e inadimplência, como, por exemplo, o preço, a inflação, né, e os juros, né, são variáveis que, a despeito de toda a piora no cenário, elas vêm melhorando, não só para esse ano, vamos fechar esse ano com a inflação abaixo da meta, até coisa inédita há muito tempo, o ano que vem também expectativa disso, e os juros básicos da economia já estão caindo, com a tendência ainda de queda, e que vão, em última instância, influenciar também os juros ao consumidor e os juros às empresas. Então, essas duas variáveis são importantes para o consumo e para o crédito e devem ajudar a melhorar esse cenário ao longo do ano. Além disso, quando a gente pega especificamente as variáveis de crédito, se eu pensar em quais são essas variáveis que a gente costuma acompanhar que são bem importantes? O crescimento, né, das concessões de crédito, os juros, já falamos mais um pouquinho, e a inadimplência e até a própria insolvência. Como é que elas vêm se comportando? O crédito veio caindo até o último passado, até tivemos um crescimento negativo nos últimos 2 anos do crédito, coisa que também era inédita. Esse ano começou a se inverter essa coisa, começou a aumentar a demanda por crédito do consumidor, né? Isso está levando o crédito a uma situação que a gente imagina que vai chegar no ano positiva, pouquinho, mas um crescimento depois de alguns anos de queda. Os juros ao consumidor e os juros para as empresas começaram a cair também, né? É claro que neste caso tem o efeito dos juros básicos da economia. Lembrar que a taxa Selic, ela influencia muito a taxa de captação dos bancos, né? Então, quanto que os bancos vão ter que pagar para pegar dinheiro. E ela exerce maior influência sobre os juros ao consumidor. Desculpe, os juros das empresas, porque o spread para as empresas é menor, só para ter uma ideia de valor. No caso das empresas, se hoje na média as empresas tomam crédito a 32%, 35% ao ano, desses 35, 10 mais ou menos é a taxa básica. Os outros 20 e poucos são spreads, né? Que vão compor a taxa final. No consumidor, essa mesma composição, eu tenho a 10 da taxa básica e 60 de spread. Então, a taxa no final do ano, 70% ao ano na média. Então, ela influencia bem mais o das empresas do que o consumidor. Então, ali depende mais da questão do risco. E esse risco vem caindo, né? E o que é o risco quando a gente fala de juros? Basicamente, né, o quanto que o concedente tem ao emprestar. Então, isso tem muito influenciado pela inadimplência. E a inadimplência também uma variável bem interessante, que ela vem se comportando muito bem, né, a despeito de toda a pior na economia. Se a gente pensar que a economia começou a piorar em 2014, 15, 16% foram anos muito ruins, a inadimplência vem de 2015 caindo. Mesmo que pouco, a impressão do consumidor, ela vem caindo um pouquinho. Se a gente fala, ela lá 6,3%, 6,4% em dezembro de 2015, hoje ela está em 5,8%. Ou seja, mesmo com a piora no cenário, né? Então, isso deve ter como tendência melhorar o cenário de crédito. Mas é claro, né, que esse cenário ainda está muito influenciada, quando pensa em consumidor, no mercado de trabalho. Flávio, como é que a gente pode entender essa melhora tímida no crédito, principalmente o consumidor? O cliente do banco, por exemplo, está com um pouco mais de facilidade de obter um empréstimo? Ou é o consumidor nas lojas, ele consegue fazer um crediário com maior facilidade? Como é que a gente pode entender isso no mundo real? É interessante. Se a gente pegar um cenário recente,
houve uma mudança no comportamento dos concedentes de crédito. Quem são concedentes? Bancos, o varejo, né? De ser mais restrito e mais rigoroso na concessão. Isso aconteceu a partir de 2012. Né? Por quê? Porque a inadimplência tinha subido muito e eles começaram a mudar um pouco as políticas de crédito. Isso mudou. Continuou 2012, 13, 14, só que em 2014 a demanda por crédito começou a cair também. O consumidor falou, não quero mais crédito, estava endividado, não queria mais, estava com conta para pagar e começou a não querer mais. Agora, se a gente pegar em 2016, 2017, já há uma mudança. O consumidor ainda está bem cauteloso, né, bem precavido e está evitando ainda tomar crédito. Mas hoje, do lado da oferta, né, os bancos estão bem mais interessados em ofertar, justamente porque o risco diminuiu mesmo do consumidor, porque o que aumentou de risco foi das empresas. As empresas aumentou, né? A empresa das empresas aumentou. Né? Bastante. Se a gente pegar um período aí de 5, 10 anos, ela era metade da inadimplência do pessoal físico, já era quase igual. Né? Então aumentou bastante. Mas para o consumidor, não. Para o consumidor, o cenário é bom, né? Tirando essa questão da sua condição financeira que piorou. Mas a condição para a tomada de crédito melhorou. Em qual sentido? O consumidor menos endividado, o consumidor menos inadimplente e que agora, né, com esses efeitos de preço principalmente, né, e juros, vem voltando devagarzinho ao consumo. Que ainda está bem difícil, mas a gente olhar as últimas datas comemorativas deste ano, a gente teve 3 datas comemorativas já, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados e a Páscoa. Dia das Mães, segunda data mais importante do comércio do ano. As 3 foram melhores do que o ano passado. Isso não acontecia fazia 2 anos. Então, a gente vê, então, o consumidor começa devagar a voltar ao consumo, influenciado por preço um pouco melhor, condições de pagamento melhores. Então, devagar o mercado de crédito começa a se recuperar e dá sinais, né, de que mesmo que devagar e gradualmente, ele já deve ter um ano bem melhor este ano do que os últimos 2 anos. Esse consumo voltando vagarosamente não coloca em risco a questão de inflação que vem caindo, né? Nem mudança na política monetária, é isso? Entendo que não, porque esse consumo ainda é pequeno dentro do que se espera, né? Então você tem ainda uma atividade econômica que está realmente andando bem devagar e caindo um pouco as expectativas, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, né? Então é verdade que a redução da atividade econômica nos últimos 2 anos e essa lento crescimento tem afetado também os preços, é claro, né? Então, porque a demanda diminuiu bastante. Mas não deve ainda influenciar, porque o consumo, apesar de estar melhorando, quando eu falo que está melhorando, na verdade está saindo um pouco do negativo, né? Então, se a gente pegar tanto dados da Boa Vista CPC quanto do IBGE, ainda mostram em 12 meses um comércio caindo em torno de 4, 5% em relação ao ano anterior. E com a expectativa de fechar esse ano próximo de 0,5% máximo de crescimento. Ou seja, mesmo que o cenário melhore, ele ainda é um cenário ruim para o varejo comparando com anos anteriores. Então, a pressão sobre preço, não sei, sobre a inflação, deve ser muito pequena, né? Mesmo que haja algum tipo de crescimento. Tanto interessante que a gente viu nessas datas comemorativas, por parte dos comerciantes, essa preocupação em não aumentar preço, né? Porque vê um consumidor bem mais retraído e com dificuldades de consumir. E percebeu também que nos anos anteriores, em que o aumento de preço tinha reduzido o consumo. Então, acho que pelo menos por algum tempo, isso ainda vai ser, o aumento de preço não vai ser uma alternativa viável ainda para o comerciante. É possível fazer projeções para as próximas datas aí do comércio? Outubro, né? A gente tem Dia da Criança e Natal? Nós estamos sim com uma expectativa positiva, né? Positiva, mas bem pequena, né? Positiva dentro do quadro que nós temos, que a gente pegar tanto o Natal também, quanto o Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? São as últimas datas do segundo, são as datas do segundo semestre, também tiveram 2 anos de queda em relação aos anos anteriores, né? A gente imagina que as 3 datas, para não ser que haja alguma modificação muito grande, né? Devam ser melhores do que no ano anterior. Ou seja, a gente vai ter um ano inteiro, praticamente, dessas datas melhores do que o ano anterior. Mas isso deve levar o comércio, né, no ano de 2017, ter um pequeno crescimento, né, ou até uma estabilidade em relação ao que a gente vinha vendo nos anteriores. Se a gente pensar só como exemplo, a gente teve uma queda de 6% no ano passado e 4,5% no ano passado. Então, ou seja, são 2 anos de uma queda bem significativa, né? Então, o comércio diminuiu quase 10% em 2 anos, mais de 10% em 2 anos. Então, uma estabilidade agora, ainda é pouco, é claro, dentro do cenário, né? Mas você vê, pelo menos lentamente, mesmo que aconteça, um consumidor voltando aí às compras. E Flávio, emprego, dá para ser otimista?
Olha, o cenário de emprego a gente tem que olhar de duas formas, né? A grande piora no mercado de trabalho aconteceu em 2015, foi um ano, talvez um dos piores anos que a gente teve, não só para o emprego, como para toda a economia recente. Até o final de 2014, interessante isso, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 5, 6%. E ela, em um ano, um pouco mais de um ano, mais do que dobrou. Né? Isso por que isso aconteceu? Não só porque houve uma redução do número de vagas, como também houve um aumento do número de pessoas procurando emprego. A taxa de desemprego era calculada pelas pessoas que procuram emprego. Né? Então, isso aumentou bastante. Por que aumentou? Porque muita gente que estava fora do mercado, às vezes algum familiar perdeu a renda, ou diminuiu a renda, ou perdeu o emprego, então voltou a procurar emprego. Então isso acabou aumentando essa taxa para hoje quase 14%, 13,6%. Nos últimos 2 meses essa taxa estabilizou e começou a cair bem pouquinho ainda, bem timidamente. Mas quando a gente olha o outro número, né, esse é o número do IBGE, né, um outro número que é o número do CAGED, que é do Ministério do Trabalho, esse número calcula as vagas líquidas que surgiram. Né? E se a gente pegar nos últimos 20 meses, a gente vinha com vagas líquidas negativas, ou seja, né, você mais demitido do que contratar. E agora, os últimos 2 meses mais recentes, esses números foram positivos. Né? E a gente vai ver uma inversão também nessa curva. Isso pode estar indicando uma melhora, mesmo que ainda lenta, é claro, né? Que ainda vai depender de muita coisa, mas que se a gente pensar que hoje os agentes econômicos começam já a assimilar aí os efeitos que a gente está tendo de uma crise política que deve ser longa, deve ser duradoura, e começam, de certa forma, a pensar mais no médio prazo, no longo prazo, né, e isso não influenciar tanto as decisões de investimento, é bem possível que a gente comece, sim, né, até que essa taxa realmente comece a recuar, também, assim como todo o resto da economia, ainda um pouco devagar, né, mas pelo menos inverter aquele crescimento que a gente estava tendo nos últimos anos. Isso que eu ia te perguntar, o impacto da crise política na confiança e de que modo isso atrasa a recuperação da economia? Tem que tirar os índices de confiança, né, que são calculados, que eu gosto mais das calculadas pela FGV do Rio de Janeiro, é bem interessante, porque a confiança tanto do consumidor como dos empresários caiu bastante de 2012 até 2014, bastante mesmo, foi um fundo histórico aí, e a política influenciou bastante a mudança, porque quando houve o impeachment, né, da presidente Dilma, a confiança subiu rapidamente, uma expectativa de que as coisas melhorariam rapidamente. Isso não aconteceu, mas a confiança subiu bastante, principalmente a confiança futura. Flávio Calife, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciene Miranda para a Ducascop TV.